E aqui estamos nós, de volta ao estudo e ao conhecimento. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer a respeito do estudo da mediunidade, do conhecimento espírita? Estamos aqui para a troca de informações. Araci, eu sempre assim, como eu consigo enxergar, né, ter essa evidência que Deus me deu, mas eu não sentia meus protetores tão próximo de mim. Eu os via, mas eu não sentia. De uma semana para cá, eu ando sentindo eles muito próximo. Então, é um sentimento que eu não sei explicar. Eu os via, mas eu não sentia. Agora eu sinto. Eu vejo e sinto. É uma coisa que mudou. É assim mesmo? É a evolução da mediunidade, é o seu conhecimento, a sua confiança. Você está se preparando para o trabalho, então a gente se torna mais ou menos digna de entrar nos arcanos do Senhor, porque você se esforça, estuda, trabalha, tenta crescer. A espiritualidade vem em teu alcance pelos seus méritos. Então, eles estão chegando porque algo de bom você tem para fazer. E isso é muito importante. Eu te desejo êxito no seu trabalho. Tudo aquilo que você vê, quer os espíritos sofredores, doentes, inimigos, adversários, os bons espíritos, as instruções, fazem parte do nosso crescimento. E assim você cresce, certo? Continua firme e forte. É aí mesmo. Vamos falar um pouco. Nós temos o tema preconceito e a doutrina espírita. Vou falar um pouco do preconceito. O nosso preconceito espírita sobre outras religiões, outros credos, outros espíritos. Esse preconceito, por exemplo, de preto velho, ou de índio, ou de caboclo, da onde quer que o espírito venha, é algo que nós, espírita, não podemos criar preconceito. Porque a doutrina espírita, ela é uma pesquisa da vida da alma após a morte. Aparece um preto velho, nós devemos conversar com ele, perguntar qual o seu trabalho, qual a sua ocupação, o que ele deseja, o que ele pode nos ajudar, ou ele veio para que nós socorrêssemos outros espíritos. Então, se o médium não perguntar, não questionar o espírito, como ele vai saber? Assim será mesmo. Por exemplo, os baianos, né? Eu tenho um guia protetor, ele é baiano. Questiona, conversa com ele. Certamente ele vem lá do norte, o que ele quer fazer, qual é o aprendizado dele, o que ele busca, o que ele quer que você o ajude. Quer dizer, o diálogo é muito importante. Se o médium não criar esse meio de diálogo, o médium certamente será enganado. Porque não é só questão de ver, não é só ver, é a inteligência, a capacidade, a humildade do espírito, a posição que ele toma no trabalho junto conosco. Então, o médium não pode ter preconceito. Do mesmo forma que alguns médios têm espíritos religiosos, católicos. A doutrina espírita tem aí 50% de grandes espíritos católicos. Santo Agostinho, Vianney, Acordado, todo esse povo eram grandes espíritos católicos. Joana d'Arc, se você observar, Kardec nunca teve esse preconceito e nem o devemos ter, porque são períodos de crescimento, de avaliação, o que o espírito faz, o que o espírito deseja. Estou falando isso de uma regra geral. Geral.
Por exemplo, apareceu um espírito que é meu avô. Ah, eu sou seu bisavô. Que bom, que ótima presença. O que você está fazendo? O que você está realizando, meu avô? Qual o seu trabalho? Qual a sua ocupação? Ele tem duas ocupações. Ou ele está no umbral, ou ele está numa região difícil para ser ajudada, ele e os seus amigos e familiares, ou ele está fazendo um trabalho de ajuda à família. Agora, se nós não perguntarmos, não podemos ficar na imaginação. Ah, eu acho que ele é bom. Podemos registrar pelo fluido. Uma alma boa, uma alma generosa, o espírito registra pelos fluidos. Fluidos calmos, fluidos tranquilos, fluidos salutares, fluidos de bem-estar. Como qualquer outro espírito. Todo espírito bom quer que ele seja branco, asiático, vermelho, negro. Nós vamos registrar pelo fluido e pela ação inteligente do espírito. Então, esse preconceito que os espíritas têm por falta de diálogo e por falta de estar dentro da pesquisa espírita. Isso é fundamental. Outras situações que é muito comum são os Exus e as pombagiras. Eu gostaria de falar que o Exu nada mais é do que muitos deles elementares. São elementares. Todos eles estão sendo dirigidos por um humano. Quando trabalha nessa ordem elementar, vocês conhecem a energia do fogo, os espíritos do fogo, os espíritos da água, da terra, das orquídeas, dos alimentos, do soja, do milho, tudo tem elementar. Das águas, das florestas, todos eles têm uma atividade para o trabalho. Mas, quando usados de uma maneira equivocada, pelos médios que vão dialogar com eles, coloca os elementares em uma situação difícil. Neste caso, o médium espírita deve socorrer todos os elementares. Por quê? Se ele ficar na guarda de um mau médium, de um médium imperfeito, levará esses espíritos, quer das águas, quer do fogo, quer do ar, quer da terra, quer de qualquer elemento, para uma situação infeliz. E nós teremos que ajudá-los. Então, todo médium espírita, ele atende a todas as escalas e socorre todos os espíritos, sem preconceito, sem faniquito. Nosso trabalho é um trabalho de caridade. A caridade espírita é o socorro que fazemos aos espíritos. Por isso somos espírita, espírito. Não existe espiritismo sem espírito. A ciência espírita está vinculada especificamente aos espíritos. No que refere à pesquisa, como que o elementar está trabalhando, como os espíritos dirigentes, que são humanos, estão trabalhando, os espíritos das águas, que têm um grande trabalho de limpeza, das matas, dos rios, dos campos, das flores, que cuidam da samambaia, que cuidam das laranjas, que cuidam dos feijões, que cuidam dos abacates. Todo mundo está trabalhando para o bem-estar da humanidade. Eles cuidam de tudo, das montanhas, cuidam do deserto, cuidam das pedras. Todos eles trabalham. E é isso que o espírita tem que ter uma visão grandiosa. Todos trabalham dentro da organização da misericórdia divina. Todos estão em vias de progresso. E isso é muito importante.
esta evolução, em todas as escalas. Outro preconceito que nós temos, e na medida em que estudarmos, nós vamos mudar, está em relação à doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos não tem dono. Não tem dono. Não tem ninguém que manda nela. Nem uma federação, nem use, nem o Zé, nada pode comandá-la. Porque ela é dada a todas as criaturas. A pesquisa é dada para nós, humanos, de uma maneira inteligente e moral. Porque se um grupo de pessoas que quiserem tomar conta da doutrina, e eles forem orgulhosos, maldosos, maus e perversos, eles vão conduzir a doutrina para um local equivocado. Por esta razão, todo médium ele tem a sua liberdade moral e espiritual. É isso que é doutrina. Liberdade, igualdade de direitos para todas as criaturas e solidariedade em todos os reinos. Nós somos solidários a todos os reinos, desde o princípio até o arcanjo. Todos existem elos que vamos ligando uns aos outros. Então, a doutrina espírita, todo espírita é participante deste grande trabalho, porque ela nasce da pesquisa, da história da humanidade, da história da mediunidade, da história do estudo da alma, o questionamento do estudo da alma. As religiões questionavam como que a alma ficava. Algumas religiões quiseram dar o direito do céu para os espíritos, pelo simples fato de dar dinheiro, ouro. Mas nós, inteligentemente, sabemos que o ouro não compra a moral da criatura, que o presente não compra a moral, nem a ética. Então, o que nós observamos? Que o espírita, ele fará a doutrina pela sua moral, pela sua ética, pelo seu valor. Nós temos pessoas que se unem para trazer o conjunto da divulgação espírita, mas não tem o comando dela. Porque quando nós criamos a doutrina como soldados um atrás do outro, nós estamos engessando a doutrina. Não estamos lhe dando a liberdade para o crescimento. Cada espírito é livre. Encarnado ou desencarnado, o espírito é livre para fazer todo o bem que ele queira fazer, como todo o mal que ele queira fazer. E ele retorna aqui e refaz todas as suas coisas equivocadas. É assim que caminha a justiça divina. Deus é bom, é justo, é correto. Quando uma alma ela pode errar e volta ao Pai e fala assim, eu vou me redimir, ele será aceito com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma ternura. Assim todos nós, caminheiros da terra, trazemos diretrizes de tantas e tantas e tantas religiões, de tantos credos, e ficamos engessados nos credos, nas religiões, e pela primeira vez nós temos a liberdade de ver, de estudar, de aprender, de verificar. Se errarmos, fazermos de novo,
Se cometemos um erro, recomeça. Errou, refaz. Então, nós estamos aqui para retificações. Porque aqui é um mundo de prova e expiações. Onde a alma, ela se melhora porque ela quer. Ela deseja. Então, a doutrina espírita é justamente isso. A lei de liberdade, a lei de reprodução, a lei de sociedade, a lei do amor, da verdade e da justiça. Seus princípios são básicos. Nós poderíamos colocar que a doutrina espírita, se nós temos dúvida, olha para os 10 mandamentos. Simples assim. Amar a Deus sobre todas as coisas. O amor de Deus que recai sobre tudo aquilo que Ele criou. Então, nós vamos até Ele. Não falar o nome de Deus em vão. Não evocar a grandiosidade de Deus para coisas vãs, inúteis. Mas quando nós vamos a Deus, nós vamos buscar a partícula divina, a grandiosidade do Criador, para desenvolver em nós as virtudes, a beleza. Guardar um dia de semana para estudar, que nós transformamos no sábado, no domingo, para passear, para beber, para refestelar, para fazer tudo o que precisamos fazer, menos estudar. Menos estudar. É verdade. É sábado e domingo, pronto. A gente vamos passear, vamos refestelar. O que nós precisamos fazer? Tirar horas de estudo. É o crescimento da humanidade. O livro dos Espíritos nos fala, Kardec, que não deve ficar uma obra sem ser estudada. Estude as religiões, as filosofias. Estude o que você puder aprender na Terra. Você só sairá da Terra depois que você aprender tudo o que a Terra comporta. Como a doutrina espírita, ela vai cuidar da alma, da manifestação das almas. Como vivem nossos parentes, nossos amigos, nosso pai, nossa mãe. Como estão vivendo as pessoas que nós prejudicamos? Como estão vivendo os espíritos que nós lhe causamos dano por inveja, ciúme, maldade, desamor, pelas maldades que fizemos? Então, a doutrina espírita nos coloca a pesquisar. E quando nós temos um impedimento, algo está equivocado. Nós devemos estudar, sim. Espírita tem que ler o Evangelho e entendê-lo, para que ele tenha moral e ética. Deve estudar o Livro dos Espíritos, para ter o conhecimento da vida da alma, quer na Terra, quer no mundo dos Espíritos. A Gênese nos fala do mundo espiritual. Toda a obra espírita vai nos falar dos espíritos. Quando você lê André Luiz, todo aquele ensino de André Luiz é a vida dos espíritos para você, médium. Para você, médium. E é isso que nós estamos precisando entender, que não está distante de nós a obra de André Luiz. Ela está muito próxima de Filomeno de Miranda e de tantos outros médiuns que descrevem uma realidade no mundo dos espíritos
que é um aprendizado. Essa busca incessante sobre a alma que se chama ciência espírita. Os espíritos, as almas dos mortos, elas se comunicam conosco com a sua dor, com a sua tristeza, com o seu mal-estar, com a sua depressão, com a sua doença, com a sua enfermidade, quer dizer, ela morre e ela continua a sentir aquele mal-estar. Por quê? Por quê? Ela morre e ela continua voltada ainda à inveja, ao ciúme, à corrupção. Ela morre e continua no sentimento de roubar, de matar, de prejudicar as criaturas. É isso que é a doutrina espírita. Como que eu vou ter preconceito se a base dela é a pesquisa? É a pesquisa. Aí nós não compreendemos. Porque alguns espíritos vêm com a prova tão difícil, quer física, quer moral. É um aprendizado do espírito. A dor é um aprimoramento. Quando você sabe o que fazer com a dor, e você não se revolta, e você não fica brava, e você não cria meios de criar problema para você dentro das leis divinas. Então, se nós compreendemos a vida após a morte, nós aprendemos a viver. E sabemos que as pessoas queridas retornam ao nosso lar. Nossa família vai retornar. Nosso pai, nossa mãe, nossos amigos, nossos companheiros, todo mundo vai voltar. E quando nós, médios, socorremos a nossa família, nós não vamos tirar deles o direito da prova e nem da expiação. Mas nós vamos tirar a couraça fluídica que está em volta dele, que o impede de ver, de crescer, de estudar, de fazer uma faculdade, de fazer uma pesquisa no mundo dos espíritos. E as almas que elas ficam muito tempo envoltas no seu próprio fluido, elas renascem doentes, enfermas, com uma série de perturbações dos seus obsessores, dos seus inimigos, seus adversários familiares. E a doutrina espírita, ela só não fala. Isso que é belo da doutrina, que eu vejo assim a parte mais generosa, bondosa da doutrina é que ela fala da dor, ela fala do umbral, ela fala do sofrimento, mas ela dá saída, ela dá meios de soluções. A doutrina espírita dá meios. Quais são esses meios? A mediunidade. A mediunidade aflora a nossa vidência, a percepção, o análise, o sentido, a inteligência, a capacidade do espírito. Quando nós tiramos o véu que impede a mediunidade, que às vezes nós ouvimos e lemos, fala assim, ai, vai sair o véu, e a gente fala, mas que véu? O véu é esse fechamento da mediunidade, impedimento da mediunidade, e que nós ainda não conseguimos entender. Então, a doutrina espírita vem trazer para todos nós médios o direito de pesquisa, de conhecimento, de estudo, de avaliações, de participações e realizar o melhor. É isso que nós médios viemos fazer. E ninguém pode nos impedir de cumprir uma missão. Todos aqueles que quiserem impedir o médium de realizá-lo, o médium de cumprir a sua missão,
estarão cometendo um grave erro. Por isso, ela é livre. A mediunidade é soberana. Nós nos curvamos pela nossa inferioridade adiante da espiritualidade maior. Mas aqui na Terra nos é dado a liberdade de crescer, de produzir, de realizar o melhor. Então, todos os médios estudem. Uma coisa que médium não pode esquecer nunca é de estudar. Estudar. Até o fim das suas vidas. Porque até hoje, à medida em que eu estudo, eu ligo para Eli e falo, Eli, vamos verificar isso aqui como pesquisa. E olha que eu gosto de estudar. Mas, à medida em que vou estudando, existem algumas situações que me faz refletir sobre o ensino. Porque tudo aquilo que eu e ele falamos aqui são tiradas de dentro da obra básica. Pode as pessoas não entenderem, mas é ali, é a base, é a base. Compreender a base. O espiritismo, ele nasce de uma psicologia espiritualista. Da onde que saiu a base de Kardec? Da onde que Kardec iniciou a sua pesquisa sobre a alma? Uma base espiritualista, com a visão dos espiritualistas, da psicologia espiritualista, do conhecimento, o pouco que lhe era dado sobre a alma. A escola de Pestalozzi, se você estudar, ali todos os alunos recebiam seus protetores. A escola de Pestalozzi, aonde Kardec foi professor, Pestalozzi sabia que Kardec tinha um guia protetor de hierarquia. E todos aqueles que estudavam na escola de Pestalozzi desenvolviam a espiritualidade, a visão espiritualista, o conhecimento para que os grandes mestres viessem auxiliar os alunos. Essa era a diferença da escola de Pestalozzi, de Kardec. Mas por que fecharam isso? Por que puseram um véu? Por que impediram o espiritualista, o espiritismo? Porque nos dá a liberdade de agir, de pensar, de sermos felizes. É isso que é sermos livres. Então, nós encerramos a nossa aula hoje e vamos passar. E Eli, você vai fazer a prece. Então, vamos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, a esse Pai de bondade, de misericórdia, de infinita luz, que nos proporcionou a oportunidade de aqui estarmos, nesse mundo de provas e expiações, nesse grande aprendizado que o Senhor possa nos dar nessa oportunidade, Senhor, nessa reencarnação. Rogamos a Ti, Senhor misericordioso, toda essa energia cósmica, toda essa energia salutar, toda essa energia calmante, essa energia que vem fortalecer, reequilibrar o nosso corpo físico, o nosso perispírito. Rogamos a Ti, Senhor, templo de amor de luz, que possamos aurirmos, Senhor, do grande fluido cósmico, Senhor, dessa estrela, Senhor, superior, desses espíritos abnegados que ali moram, Senhor, que venham nos auxiliar,
que venham nos amparar, que venham trazer todo esse fluido a envolver-nos, Senhor, a nos amparar. Rogo neste momento ao grande Mestre Jesus, a esse irmão amado, a esse irmão querido, que derrame todo esse fluido salutar sobre todos nós, sobre todos os nossos lares. Abençoa-nos, Senhor. Permita neste momento que as equipes crísticas, que os espíritos consoladores, que as falanges benfeitoras de Maria nesse momento possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando, como rogamos neste momento a todos os anjos, aos arcanjos, e rogamos ao nosso anjo guardião, esse espírito amigo, esse espírito que está conosco, nos auxiliando, nos orientando, nos instruindo, que esteja nesse momento a nos envolver, a nos amparar. Rogamos neste momento a todos os nossos ancestrais, a toda a nossa equipe familiar que nesse momento venha conosco, como pedimos nesse momento, Senhor, a nossa equipe de trabalho. Rogo neste momento, Senhor, eu evoco neste momento, Pai misericordioso, toda a minha equipe africana, todos os nossos pretos velhos, índios, caboclos, baianos, boiadeiros, ciganos, os hindus, os samurais, os cangaceiros. Chamamos neste momento toda a força gaúcha, Senhor. Chamamos toda a força dos mongóis, de todos os apaches que venham neste momento e girem à nossa volta, como pedimos nesse momento, a todos os elementares, Senhor, os elementares da terra, os elementares da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal e animal, que venham nos auxiliar neste momento. E rogamos a toda a nossa equipe de choque, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as polícias civis especiais, que venham, Senhor, nos auxiliar, que venham nos amparar, que venham estar conosco, nos ajudando neste momento. E pedimos neste momento a grande confradaria dos nossos irmãos magos do universo, os monges druidas, os templários, a força dos 7 selos, que neste momento peço, Senhor, que venha toda essa força e que gire a nossa volta e desintegre, desmaterialize, dissolva todas as irradiações, todos os fluidos, e peço permissão para abrirmos, Senhor, a essa bacia das almas, Senhor, a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, que neste momento venha, e que possamos nós, Senhor, puxarmos a nós mesmos, Senhor, para toda essa bacia, e que esse fogo venha, Senhor, do centro da terra, que esse fogo etéreo venha para queimar, desmaterializar, desintegrar todas as nossas formas, pensamentos, todos os nossos miasmas, formas deletéricas, todos os vírus, todos os miasmas, Senhor, todas as bactérias, tudo que está nos dando, Senhor, a doença, a infecção, neste momento eu peço, Senhor, que puxe e que esse fogo vai adentrando por todo o nosso corpo físico, por todo o nosso perispírito, que vai libertando o nosso espírito, Senhor, de toda essa irradiação, de todas as trevas, de toda a ignorância, Senhor, de toda a preguiça, de toda a ociosidade, tirando e queimando, dissolvendo todos os vícios, toda a maldade, Senhor, que ainda nós trazemos dentro de nós. Nós pedimos nesse momento, Senhor, e rogamos que possam puxar todos os nossos obsessores, todos esses espíritos doentes, todos os infartados, todos os cancerosos, todos que tiveram AVC, Senhor, todos os recém-desencarnados, todos os nossos obsessores, Senhor, todos os subjugadores, fascinadores, todos esses adversários que nos perseguem, Senhor, que nos causam danos, que nos caluniam, que nos impedem o nosso crescimento. Peço neste momento que essa
força maior, Senhor, que os nossos benfeitores vão puxando, e esse fogo vai entrando, penetrando, desintegrando, desmagnetizando, dissolvendo, neutralizando todas essas formas, pensamentos, todos esses miasmas, tudo, Senhor, essas criações, todas as vontades, todos os desejos, todas as irradiações, Senhor, de encarnados, de desencarnados, que possa, Senhor, cair sobre nós, impregnar o nosso corpo físico, impregnar o nosso perispírito, Senhor, bloquear o nosso espírito, bloqueando a nossa mediunidade. Eu peço neste momento, Senhor, que esse fogo vai queimando, que venha a força solar, essa energia solar a 100 mil graus Celsius, e venha como raios desintegradores, e caia sobre todos nós, Senhor, cortando, quebrando, arrebentando, Senhor, nos libertando de todos esses nossos traumas, de todo o nosso passado, de toda essa nossa ignorância, Senhor, de todo o nosso orgulho, de toda a nossa vaidade, de todos esses espíritos que porventura estejam ao nosso lado, nos cobrando, Senhor, males cometidos em vidas passadas. Peço neste momento a libertação de todos esses espíritos, aonde eles estiverem, Senhor, aonde eles forem presos, aonde eles foram judiados, machucados, feridos, aonde eu, Senhor, pela minha falta de fé, pela minha falta de Deus no meu coração, eu tenha machucado, Senhor. Eu vos peço nesse momento a libertação de todos, aqueles a quem eu feri, machuquei, Senhor, roubei, matei, estrupiei, todos os males, eu peço neste momento, Senhor. Eu vos peço, Senhor, a libertação de todas essas entidades, que esse fogo vai queimando, vai dissolvendo, vai desmaterializando, vai desintoxicando todos esses espíritos. E rogo a minha equipe espiritual, rogue, médium, nesse momento, a sua equipe, que passe por todo o seu lar, que passe pelos seus entes queridos, passe por aqueles a quem estão dentro do seu lar, que possam também os espíritos ali serem retirados, que os seus familiares possam ser atendidos neste momento, Senhor. Nós te rogamos, Pai, nós te rogamos, ó Jesus, nesse momento, que venha essa luz esclarecedora, Senhor, que venha esse fogo libertador, que venha esse fogo higienizador, que venha esse fogo, Senhor, trazendo a luz do seu amor, Senhor, a luz da sua paz, a luz da inteligência, da sabedoria. Nós te pedimos nesse momento, nos liberte, Senhor, liberte toda o nosso corpo físico, liberte as nossas doenças, que esse fogo possa penetrar por todo o nosso corpo físico e o nosso perispírito, desintegrando todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas, todos os desejos, todas as formas, todas as nossas vontades, tudo aquilo que nós recebemos como dardos, Senhor, dardos cheios de veneno, de ódio, de mágoas, de traições, que sejam desintegradas, desmagnetizadas, Senhor. Que todos esses espíritos que porventura estejam, Senhor, nos perseguindo, que neste momento eles sejam libertados, que eles comecem nesse momento, Senhor, a se arrependerem por todo o mal que praticaram, Senhor, como nós, nesse momento, pedimos, Senhor, e rogamos a Ti a sua bênção, porque nós nos arrependemos de todos os males que praticamos no passado, Senhor. Hoje temos consciência, sabemos por que aqui estamos, Senhor, porque sofremos, sabemos porque nesse momento, Senhor, a vida nos impede às vezes, Senhor, de realizar os nossos sonhos.
porque erramos, porque pecamos, porque, Senhor, infringimos as suas leis. Dá-nos, Senhor, a nós e a todos os espíritos desencarnados, essa luz, Senhor. Dá-nos a oportunidade do arrependimento e de refazermos as nossas faltas, corrigindo-as, Senhor. Nós te pedimos que esse fogo vai, Senhor, neutralizando tudo isso, trazendo a paz, a luz, e que venha a força das águas, Senhor. Que venham esses espíritos elementares das águas trazendo toda essa bênção, das águas salgadas, das águas dos rios, das cachoeiras, as águas, Senhor, curadoras, que venham as ervas medicinais, Senhor, trazendo-nos o equilíbrio ao nosso corpo físico, refazendo todos os perispíritos de todos nós encarnados e desencarnados, trazendo-nos a paz, trazendo-nos a luz, trazendo-nos a calma, a serenidade. Envolva-nos, Senhor, em teu amor. Envolva-nos, Senhor, para que possamos compreender as suas leis, para que possamos, Senhor, honrá-las, Senhor. Dá-nos, Senhor, essa oportunidade, que os 10 mandamentos, que as suas leis, Senhor, possam penetrar por todo o nosso corpo físico, por todo o nosso perispírito, possa, Senhor, calar, Senhor, calar dentro de nós, como uma goma que vai grudando, Senhor, que as suas leis possam ser seguidas, Senhor, possam ser honradas. Nós te pedimos, Pai misericordioso, nós te rogamos, como rogamos nesse momento, às colônias espirituais, aos nossos benfeitores, a todos os trabalhadores que venham em socorro para levar todos esses espíritos, retirando das bacias da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, levando todos esses espíritos, que venham os anjos guardiões, os espíritos protetores, os espíritos familiares, as equipes médicas, as equipes socorristas, as equipes trabalhadoras, Senhor, da tua seara, que nesse momento possamos recolher todos esses espíritos, todas as crianças, todos os jovens, todos os adolescentes, todos os velhos, velhas, todos os homens, mulheres, todos os nossos irmãos, Senhor. Nós te pedimos que sejam levados, recolhidos às colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, pronto-socorros, aos presídios educativos, às clínicas de recuperação, Senhor, que sejam auxiliados, que eles possam absorver os ensinamentos, Senhor, que eles possam, através do seu arrependimento, crescer, evoluir, para serem trabalhadores da tua seara, para que o amanhã, Senhor, eles possam retornar ao mundo carnal, Senhor, e transformar esse mundo num mundo melhor, para um mundo de paz, de harmonia, de equilíbrio, Senhor. Ó Pai, derrama sobre todos esses espíritos trabalhadores das grandes colônias, das grandes falanges, Senhor, todos esses socorristas, a luz do seu amor. E peço neste momento permissão, Pai, para fecharmos esse laboratório da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral. Que feche, Senhor, por um tempo necessário, Senhor, para que possamos nós, Senhor, aprendermos mais, Senhor. E nesse momento, Senhor, eu volto a Ti, eu volto a esse universo, Senhor. Eu volto buscando toda essa energia maior, toda essa energia solar, toda a energia lunar, Senhor, toda a energia cósmica salutar, para fortalecer o meu perispírito, para fortalecer o meu corpo físico, Senhor.
Que a sua paz, Senhor, que o seu amor, que a sua luz, Pai misericordioso, que as suas bênçãos, Jesus, Maria Santíssima, caiam sobre todos nós, nos fortalecendo nessa grande jornada, e que possamos nós, Senhor, cumprirmos a nossa tarefa, o nosso projeto reencarnatório, e retornarmos à espiritualidade, Senhor, de cabeça levantada, Senhor, e chegando a Ti dizendo, Pai, aqui estou eu, mesmo com as minhas roupas ainda, Senhor, todas rasgadas, meus pés sangrando, mas eu, Senhor, eu aqui estou, eu venci, Senhor, eu melhorei, eu cresci, Pai, eu fiz tudo o que pude, Senhor, e rogo a Ti, Senhor, a sua bênção. Esteja conosco, Senhor, nos auxilie, nos ampare, nos fortaleça a todos nós, Senhor, a todos os lares, a todas as nossas irmãs e irmãos, Senhor, que comungam conosco nesse momento de prece, Senhor. E a Ti, Mestre amado, irmão querido, Mãe amada, muito obrigado. Obrigado por toda essa bênção. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por um momento, Senhor, que aqui estamos a conversar contigo. Muito obrigado, Senhor. E assim, em Teu nome, Senhor, nós rogamos permissão para encerrarmos as nossas atividades da noite de hoje. Que o Senhor esteja sempre conosco, Senhor, nos orientando, nos instruindo e nos abençoando. Que assim seja. Graças a Deus.